Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades do 6º ano do ensino fundamental. Mas antes quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Resolva aqui essas operações. Nesse momento, pessoal, nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão de fração, tá bom? A multiplicação de fração, como é que a gente resolve? Basta você multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Resumindo, multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo, tá bom? Então, olha, fazendo aqui, ó, 5 vezes 2 vai ficar 10. 3 vezes 7, 21. Pronto, multiplicamos a fração. Agora, divisão, como é que a gente resolve divisão? Divisão de fração, basta você repetir a primeira, ó, 5 terços vezes o inverso da segunda, 7 sobre 2. Uai, professor, virou multiplicação? Sim. Toda divisão de fração vira multiplicação. E a regra é, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. 2 sobre 7, o inverso é 7 sobre 2. Pronto, agora é só você multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Tá bom? Então, ó, 5 vezes 7 vai ficar aqui 35. E 2 vezes 3 é 6. Acabou. Se der para colocar na forma irredutível, a gente coloca. Nesse caso aqui, ó, e aqui não tem mais nada o que fazer. Beleza? Na letra C, olha, está multiplicando 3 frações. Observa que são números grandes. 49 vezes 25 vezes 6. Vai dar um número grande. 15 vezes 14 vezes 35 vai dar um número grande. O que nós podemos fazer, pessoal? Antes de multiplicar, nós podemos fazer a técnica do cancelamento. O que é essa técnica do cancelamento? É cancelar números que estão em cima com números que estão embaixo. Eu posso cancelar se eu conseguir dividir pelo mesmo número. Por exemplo, dá uma olhadinha, ó. O 49 está em cima, o 14 está embaixo. O 49 e o 14 você consegue dividir por 7. Então eu posso dividir por 7. Se eu dividir aqui por 7, 49 dividido por 7, vai sobrar o quê? Vai sobrar 7. Vou colocar do lado. E 14 dividido por 7, sobra 2, ó. Então eu peguei o 49 e dividi por 7, deu 7. E 14 dividido por 7 dá 2. Olha aqui, ó, o 25 e o 15. Dá para dividir por 5, não dá? Então, ó, se eu dividir por 5, 15 dividido por 5, vai sobrar 3. 25 dividido por 5, eu vou riscar ali, vai sobrar 5. Vou colocar aqui do lado, ó. Ainda dá para cancelar mais, não dá? Olha, pessoal, ó, aqui tem 7, aqui tem... Eu vou escrever só para não ficar tão confuso o que é que está sobrando, olha. Está sobrando aqui 7 sobre 3 vezes, está sobrando aqui 5 sobre 2, e eu nem mexi com esse ainda, ó, 6 sobre 35. Eu estou escrevendo só para você ver o que é que sobrou. Dá para dividir mais, olha. Por exemplo, o 6 com 2 aqui dá para cancelar, dividindo por 2. Se eu dividir por 2 e se eu dividir por 2, ó, 6 dividido por 2 vai sobrar 1, 6 dividido por 2 sobra 3. Aqui é 5, aqui é 35, dá para dividir por 5. Então, vou continuar cancelando, ó. Se eu dividir por 5, dividindo por 5, aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 7. Olha aqui, pessoal, aqui é 3 e aqui é 3. Mas antes de eu cancelar, eu vou mostrar para você o que está sobrando, ó. Está sobrando aqui o 7 sobre 3, está sobrando aqui 1 e 1, ou seja, essa acabou, né? E aqui está sobrando o quê? 3 sobre 7. Eu só quero te mostrar, porque nós vamos continuar cancelando, ó. O 3, lembra que é o número que está embaixo com o número que está em cima, né? Ó. 3 com 3, isso quer dizer que aqui vai sobrar 1, e aqui também vai sobrar 1. E o 7 divide com 7. Aqui vai sobrar 1, e aqui vai sobrar 1. Olha aqui que sobrou. 1 vezes 1 vezes 1
é 1. 1 vezes 1 é 1. Você não precisa colocar isso aqui, ó. 1 sobre 1. 1 sobre 1, pessoal, é 1. Tá bom? Observe que nós estamos cancelando enquanto foi possível, porque assim os números vão ficando menores. Professor, eu sou obrigado a cancelar? O resultado final sempre tem que ser simplificado. Se você multiplicar aqui ó, os números grandes, você vai achar uma resposta grande e depois você tem que vir simplificando até chegar no 1. Também dá certo, tá bom? Eu particularmente prefiro que a gente treine essa técnica, que é chamada técnica do cancelamento, tá bom? Olha aqui, ó, divisão. Como é que faz uma divisão, pessoal? Deixa eu riscar assim. Divisão de fração. Multiplica a primeira, ó, multiplica a primeira pelo inverso da segunda. O inverso da segunda é 3 sobre 4. Agora é só multiplicar. Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Professor, não tem nada debaixo do 3. Quando não tem, pessoal, é porque é o 1. Tá bom? Então, ó, 3 vezes 3 é 9. 1 vezes 4 é 4. 9 quartos. Tranquilos? Na letra E, divisão de fração. Multiplica a primeira, ó, 2 terços, vezes o inverso de 6. Qual que é o inverso de 6? É 1 sobre 6. Aqui dá para usar a técnica do cancelamento, olha. O número que está em cima com o número que está embaixo. Se eu cancelar, ó, vou dividir por 2. Se eu dividir por 2, o que vai sobrar nesse número aqui de baixo? Sobra 3. O que sobra nesse? Sobra 1. Então agora você multiplica o que sobrou. Ó. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. E acabou. Divisão de fração. Ó, de novo. Multiplica a primeira, ó, pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 1 sobre 3? É 3. Se você quiser colocar 3 sobre 1, pode, mas não precisa. Tá bom? Agora é só multiplicar. Ó. 3 vezes 3 é 9. 5 vezes 1 é 5. Na letra G aqui, olha. Pessoal, tem uma adição e uma multiplicação. Faz o sinal mais forte, que é a multiplicação primeiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir o 8 e vou fazer a multiplicação. Ó. 3 vezes 1 é 3 sobre 5. Agora eu vou somar. Como é que a gente faz para somar fração que o denominador é diferente? Porque o denominador aqui é 1, né? Ó. Não aparece, mas a gente sabe que é 1. Temos que fazer um mínimo múltiplo comum. E o mínimo múltiplo comum de 1 e de 5 vai ser o próprio 5. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5, vezes 8 é 40. 5 dividido por 5 é 1, vezes 3 é 3. 40 mais 3 dá 43 quintos. Beleza?